Oi, meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos e eu preciso confessar que tá sendo um pouco difícil gravar esse vídeo, porque eu tô tocando em um lugar que eu sempre evitei tocar, sempre evitei falar, mas eu sinto que eu preciso falar, porque tem muita gente que passa pelo que eu já passei e tem muita gente que precisa ouvir e precisa saber. E se olhando pra mim assim, não deve nem imaginar pelo que eu já passei. Tudo começou em 2011, quando eu tinha 13 anos e tinha um pouquinho de vergonha do meu corpo. Eu sempre escondi o meu corpo porque eu não achava ele legal e tudo mais, e você tá entrando naquela fase da puberdade, e aí eu sempre evitava mostrar ao máximo o meu corpo, seja nadando em piscina de sunga, seja em casa tomando banho e saindo pelado pela casa, eu não fazia essas coisas. E eu tinha muita vergonha do meu corpo, até que um dia, do nada, a minha virilha esquerda inchou. Fiquei de olho naquilo, né? Só que eu não mostrei pra ninguém. E eu queria que ela desinchasse, mas ela não desinchava, só aumentava mais. E eu fui escondendo, até que começou a me dar febre, muita febre. Eu falei, não, preciso mostrar isso pra minha mãe. Fui, mostrei pra ela a minha virilha e ela ficou desesperada. A gente foi em alguns médicos pra tentar saber o que era, nenhum médico sabia o que que era. Teve até um médico que falou que era possivelmente era uma íngua, alguma coisa assim. E foi bem na época que eu e minha família a gente tava indo pra praia. E aí eu falei, ah não, vamos pra praia sim. Eu fico descansando, mas vamos pra praia. A gente sempre vai nessa época do ano, então vamos pra lá pra descansar um pouco, relaxar um pouco. A gente tá de férias e tudo mais. Isso no início de 2011. A gente foi pra praia e o médico falou pra fazer compressa com ovo quente, pra ver se desinchava e tudo mais. E eu fiquei naquela praia, naquele calor, suando de febre, suando de febre. Só que não foi uma simples viagem à praia. Na ida, o nosso carro quebrou em Diadema. E a gente, por ser do interior, tem muito medo de São Paulo, né? E aí o nosso carro parou perto de uma comunidade em Diadema e a gente morrendo de medo. Eu com febre, minha mãe desesperada. Meu pai foi procurar um guincho, ele teve que entrar dentro da comunidade, achar um orelhão, ligar pro guincho. Foi um transtorno todo, até o guincho vir, levar a gente pra Santos. Eu passei muito mal nessa viagem. Aí chegamos em Santos, eu fiquei o tempo todo de molho deitado, com um ovo na minha virilha pra ver se melhorava, se passava aquela febre, o ventilador ligado, eu tomando remédio e nada de febre passar. O carro não ia ficar pronto a tempo, a gente precisava voltar porque minha mãe tinha que trabalhar. E aí a gente resolveu voltar de ônibus. E o ônibus estava com o ar-condicionado trincando. Eu tava super com febre, fiquei com coberta. E aí a hora que a gente achou que tava chegando em Bauru, o ônibus pega e vira e vai para outra cidade. Aí demora mais umas 2 horas para chegar em Bauru. Nessa época eu morava em Bauru. E aí a gente chegou em Bauru, voltamos à rotina de médicos para tentar descobrir o que era. E eu acho que por eu ter enrolado, esse processo de descobrir o que é difícil. Então eu fui em vários médicos, eu fiz pulsão sem anestesia, que é uma dor horrível, para tentarem descobrir o que é, tiraram um líquido. Eles colocam uma agulha na minha virilha e tiraram o líquido para ver, para analisar o que que é. Passei por médicos, até que o médico me encaminhou para oncologia do Hospital Estadual de Bauru. Eu não sabia o que era oncologia. Até no dia que eu fui pela primeira vez na oncologia, eu assustei, porque eu não sabia o que era oncologia. Chego no hospital e me deparo com muita gente careca, muita gente passando mal, e aí eu passo na médica, a médica fala: olha, a gente desconfia que você esteja doente, que seja um tumor, e a gente vai ter que fazer uma biópsia. E eu lembro que foi até na época de trote da escola, porque eu tava no nono ano, e eu queria muito ir no trote, eu tive que ir pro hospital e ficar internado, eu fiquei bem triste. Porque no hospital é assim, eles não te avisam quando você vai ficar internado, você vai, se você tiver que ficar, você fica, e só sai quando melhorar. E aí foi, internei, fiz a cirurgia da biópsia. Passou um tempo, eu lembro que eles estavam esperando o resultado pra me liberar. Só que eu fiz o terror, taquei o terror, porque tava chegando o aniversário do meu pai, eu precisava passar em casa. Aí eu consegui que eles me liberassem lá, sempre tacando terror no hospital eu. Eles me liberaram, eu fui pra casa, passei o aniversário do meu pai com meu pai. No outro dia, o exame ficou pronto. A gente voltou pro hospital e a médica falou: olha, você tem um tumor, tá em estágio 3 de 5, por isso que eu penso e falo sempre, aparece alguma coisa no seu corpo, tenta descobrir o que é o quanto antes. Porque eu acho que se eu não tivesse enrolado tanto, eu teria descoberto
sei lá, no grau 2 não seria mais fácil o tratamento. Mas aí descobri, estava no grau 3 e a médica falou, você tem linfoma. O linfoma não tem uma explicação, ele não é genética, ele não é por tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele acontece, ele simplesmente acontece. É uma célula que ficou doente. E aí a médica me falou, vamos fazer o protocolo brasileiro, um tratamento que é o protocolo nacional em você. Você vai fazer uma semana internado quimioterapia, você vai ficar uma semana internado tomando quimioterapia, passar 2 semanas em casa. Uma internado, 2 em casa. E assim foi. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Depois da primeira sessão, meus cabelos já começaram a cair. E é uma sensação horrível, porque o cabelo ele não cai todo de uma vez, ele vai ficando assim, e grudando no corpo, e no travesseiro. E eu lembro que quando começou a cair, eu já pedi pra raspar logo, pra mim é mais fácil, eu sou menino, nunca liguei muito pra cabelo. E aí já raspei, já fiquei livre desse negócio grudando, sabe? E muita gente pensa que uma das consequências do câncer é cair o cabelo. Mas não, cai o cabelo por conta do tratamento. Porque a quimioterapia, ela vem matando todas as células do seu corpo. Mas ela mata todas, ela não mata só as células que estão doentes. Ela mata todas para assim chegar nas doentes. E aí ela vai matando. E isso abaixa sua imunidade. Então você não pode ficar perto de pessoa gripada, sair em lugar público sem máscara. Às vezes até com máscara não pode. Não pode comer um monte de coisa, não pode ir no dentista. Sua acne, se você tiver, que eu tinha na época, vai piorar muito, muito mesmo. E você não pode ficar espremendo porque você vai estar com imunidade baixa e não vai ter resistência para cicatrizar. E o cabelo cai, porque se a imunidade cai, então o cabelo fica fraco e cai. E eu fiz o tratamento na parte pediátrica do hospital. Eu tinha 13 anos e eu era mais velho. Então eu sentia que eu não podia chorar. Se eu com 13 anos chorasse, eu sentia que eu era exemplo para aquelas crianças que estavam lá, sabe? Eu pensava, se eu chorar aqui dentro do hospital, essas crianças vão pensar, sabe? Nossa, o menino mais velho tá chorando. E eu precisava dar essa força para eles. E por conta disso eu comecei a guardar muito sentimento. Guardar muita mágoa, guardar muito tudo. E eu não podia chorar em casa. Porque pior do que você ter câncer é você ter um filho com câncer. Então, eu sentia que se eu chorasse, o que meus pais iam sentir, sabe? Como eles iam se sentir. Muito mal. Então, eu não me permitia isso. Eu devo ter chorado umas 2 vezes no banho, escondido, com música alta. E foi difícil. Foi difícil, mas eu nunca me vi doente. Eu sempre pensei que eu já tinha quitado aquilo, já tinha acabado com aquilo. E acontecem muitos transtornos, sabe? No hospital eu não conseguia comer nada, eu comia comida que minha mãe levava escondida. Que é a maioria dos casos, no hospital não pode levar comida, então a maioria das mães leva comida escondida porque eu não conseguia, quando abria aquela marmita, que veio uma marmita fechada, abria, subia aquele cheiro, me dava ânsia de vômito. Qualquer coisinha me dava ânsia de vômito. Eu lembro até que eu ficava 1 semana no hospital não comendo direito, e aí eu passava 2 semanas em casa comendo tudo que eu queria, era a minha maior alegria. E isso quando minha imunidade não estava tão baixa a ponto de eu ter placas de afta, porque eu tive algumas vezes placas de afta, não era uma afta, era afta na boca. Minha boca tinha uma boca na minha afta, entendeu? Era mais afta do que boca. E eu estudei em casa, estudei. Eu fazia as provas em casa, a escola me mandava fazer com a ajuda da internet. Foi um período difícil, não foi fácil. E a gente vai ficando cansado, o nosso corpo vai ficando cansado. E eu lembro até que uma vez, eu sempre fui cheio de veia, mas mais pro fim do tratamento eu precisei tomar sangue, porque eu tava muito mal, minha imunidade estava muito baixa, eu precisava tomar sangue. E não encontraram veia em mim. Eles me furaram umas 5 vezes pra encontrar uma veia, com a agulha mais grossa que a agulha de tomar sangue. Foi horrível, foi uma sensação horrível, assim. Me marcou muito isso. Eu fazia algumas cirurgias às vezes, que era para tirar um líquido da medula, para analisar e tudo mais. E aí foi indo, chegamos ao final. Era dia 22 de julho, numa sexta-feira. Numa segunda-feira, dia 25 de julho, era o meu aniversário. E eu acho que foi o aniversário mais alívio da minha vida. Uau, eu venci, respiro. Vamos ter que voltar pra vida. E voltei pra escola, com uma touquinha, sem sobrancelha, sem cílios, sem cabelo, mais gordo, com mais problema em relação à minha autoestima, com o rosto cheio de cicatrizes de espinha, inchado,
Não foi fácil o primeiro momento. Eu só andava de touca, num calor. E eu lembro que até no dia que a gente fez as fotos do meu álbum, da formatura, eu tirei a touca pela primeira vez. E eu tinha um pouco de vergonha. E eu tive que tirar a touca pra colocar aquele chapéu da formatura. Eu tirei, a turma me viu. E eu me senti muito fraco. Hoje em dia eu consigo ver que não. Que eu sou forte, que eu venci tudo isso. Mas eu me senti muito fraco. Eu me senti acabado, eu me senti... Às vezes eu me perguntava por que eu passei por isso, por que eu precisei passar por isso, sabe? Enquanto a preocupação dos meus amigos era de fase de videogame, eu vou passar, a minha preocupação era eu preciso ficar vivo, eu preciso sobreviver. Por conta disso eu amadureci muito rápido. Com 13 anos eu tinha uma cabeça formada, uma cabeça feita. Essas coisas vêm pra amadurecer da gente, pra exigir da gente firmeza. E aí o tempo foi passando, eu emagreci, meu cabelo cresceu, comecei a ter muita dificuldade na escola, porque entrou química, entrou física, e eu estudava em casa antes. E foi difícil, foi uma época difícil quando eu tive que voltar, porque eu tinha perdido tudo. E eu me senti um pouco perdido, um pouco deslocado. Fiquei bem, fiquei bom, fiquei 10, tive minha formatura. E aí, o tempo passou, eu mudei de cidade, mudei de escola. Passaram-se 2 anos, eu tava bem, eu tava ótimo, achando que eu tava curado, só que aí o meu pescoço inchou. Uma célula tinha resistido e eu tive uma recidiva. Mas eu vou contar um pouquinho mais em outro vídeo, porque senão isso daqui vai ficar muito longo. Obrigado por assistir. Se você tá passando por isso, tem alguém que tá passando por isso, e quiser conversar comigo, eu tô aberto, tá? E olha pra mim como eu tô hoje. Você vai conseguir sair dessa, tá bom? E seja quem for que você ama, vai conseguir sair dessa. É só ter fé. E eu não tô falando em fé em questão de religião. Seja qual religião você tenha. É só ter fé de que vai acontecer. É só ter pensamento positivo de que você vai ficar bem. Que tudo se ajeita. Nunca se entregar, nunca desistir. Um beijo. E eu volto em outro vídeo pra contar como foi a minha recidiva.